Olá, eu sou João de Andrade e sou professor de gastronomia e vamos começar agora a analisar e responder mais uma questão do ENAD de Gastronomia de 2018. Essa aqui, deixa eu colocar na tela para a gente conhecer aqui. Bom, essa é uma questão que fala sobre o gerenciamento dos serviços de alimentação. Caiu no ENAD de 2018, era a questão 10, é uma questão objetiva, então vamos conhecer um pouquinho do que ela pede para a gente. A questão fala o seguinte, ela traz um texto, né, introdutório, que diz o seguinte: a evolução do mercado tem exigido maior conhecimento e competência dos empreendedores de restaurantes e gestores de negócios em alimentação, de forma a garantir que esses profissionais sejam capazes de criar e desenvolver e controlar todas as atividades e processos operacionais, né? Então vamos analisar rapidamente o que esse textinho aqui fala. Fala que essa evolução do mercado em gastronomia, né, tem exigido das pessoas que empreendem, né, e que gerem, né, e que estão ali na gerência desses restaurantes e negócios de alimentação, tem exigido mais dessas pessoas para garantir que eles sejam capazes de criar, desenvolver e controlar as atividades e processos. É importante a gente analisar um pouquinho isso e conhecer um pouco dessa realidade, e eu posso falar porque eu já fui gerente de restaurante em três empresas diferentes, antes de começar, na verdade durante, né, mas agora eu me dedico mais a trabalhar como professor, mas trabalhei já também como gerente de restaurantes, é, e estudei isso também, né? Estudei um pouco como que é feito, como são as pessoas que estão nesses cargos, né? Quem são essas pessoas, qual o perfil. E é muito interessante a gente ver que antigamente, né? Isso ainda é uma realidade, mas antigamente era ainda mais forte. Pessoas que não são da área, que não têm muito conhecimento em gastronomia, ocupam essa posição de gestores de restaurantes e serviços de alimentação. Muitas vezes são gestores de outras áreas, né? A pessoa trabalhava, vamos chutar aqui, sei lá, numa concessionária de carros, né? E às vezes, sei lá, saiu da empresa, está com uma rescisão boa, abre um restaurante, né? Porque é tudo venda, né? Tanto faz. Não, tanto faz. Não é muito diferente. O carro que você vendia na concessionária não foi produzido lá em 15 minutos, né? No restaurante a gente tem que produzir, fazer o produto em 15 minutos para sair para o cliente. O carro não vai estragar na prateleira, o carro não vai estragar na geladeira, né? Então, administrar um restaurante é muito diferente, né? Então é importante a gente saber isso, saber que, beleza, eu tenho o curso em administração, já é um passo maravilhoso, né? Existe hoje esse perfil de pessoas que trabalham, que são formadas em administração ou até mesmo em gastronomia. Lembrando que o curso, principalmente o tecnológico em gastronomia, é um curso de gestão em gastronomia. Nós temos disciplinas de gestão, nós temos disciplinas de gestão de recursos humanos, a gente se forma ali. O chefe de cozinha, a gente não sai com o título de chefe de cozinha, né? Esse é um cargo que se adquire, que se conquista, né? E que a gente passa num processo seletivo para administrar. Mas o curso de gastronomia nos prepara para estar nesse cargo, por quê? Porque o chefe de cozinha é um gerente de cozinha. Essa palavra chefe ficou, porque a gente utiliza de outras maneiras, mas na prática, o chefe de cozinha ele é um gestor de setor, né? Mas na questão aqui não fala muito sobre o chefe de cozinha, fala mais sobre o gestor de toda a operação do restaurante, o tal do gerente geral ou gerente da empresa, que muitas vezes vai ter um cargo até mesmo acima na hierarquia da empresa do chefe de cozinha ou no mesmo nível, né? Mas é uma pessoa que vai administrar toda essa operação, lá da compra de insumos até o serviço do salão, vai administrar tudo. Então é importante a gente saber que está se tratando disso, que fala que hoje há uma exigência maior dos profissionais que atuam nesses cargos, para que eles sejam capazes de desenvolver e controlar as operações ali. Bom, no que se refere ao gerenciamento dos serviços de alimentação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Essa questão de avaliar as asserções e as relações entre elas
complicada, né? Parece pegadinha, ela não é tão fácil de responder como parece. Então vamos com bastante atenção para a gente conseguir responder direitinho o que ela está pedindo. Vamos lá, vamos conhecer as asserções que eles traz aqui para a gente. A primeira asserção diz o seguinte: a administração de recursos humanos de um restaurante é essencial para as estratégias de manutenção do ciclo vital desse tipo de estabelecimento. Vamos analisá-la rapidinho antes de passar para a próxima, né? Então, diz para a gente que a administração de recursos humanos, ou seja, o gerenciamento ali de pessoas, né, em um restaurante é muito importante, ou seja, essencial para a estratégia de manutenção do ciclo vital. Talvez a gente possa entender isso como estratégias de crescimento, estratégias bom, talvez de manutenção no sentido de constância ali também, mas eu acho que toda empresa pretende crescer, né? Estratégias de um planejamento futuro, um planejamento para frente, acredito que possa ser algo assim. Então quer dizer que cuidar das pessoas é importante para manter um crescimento e as estratégias que o restaurante pretende para o futuro. Eu acredito que esteja correto. Eu acho que é uma asserção verdadeira, né? Está correto isso. Existe a palavrinha porquê ali no meio, é a relação que se propõe entre as duas, mas antes da gente avaliar essa relação, vamos ver o que a próxima asserção tem para contar para a gente. A complexidade da gestão de pessoas no âmbito do serviço de alimentação pressupõe constantes investimentos na educação continuada do grupo de trabalho por meio de treinamentos que fortaleçam a cultura organizacional. Vamos avaliar essa aqui também. A complexidade da gestão de pessoas no âmbito de serviço de alimentação é complexo, né? Realmente há uma complexidade, porque a gente não trabalha apenas com vendedores. Eu falei, por exemplo, uma concessionária, a gente tem numa... Gente, de forma alguma falando mal de concessionária, tá? Foi só um exemplo. Poderia usar, sei lá, uma loja de roupas ou qualquer tipo de comércio. A diferença do restaurante é que o produto é feito ali, né? Então a gente não tem só a questão da venda, da compra e revenda, a gente tem também a questão da produção, né? Do estoque, produção, transformação e também da venda, né? Então tem muita coisa acontecendo ali que é realmente um pouco mais complexo. A gente não tem apenas compradores e vendedores, a gente tem compradores, tem vendedores, tem todo tipo de produção diferente. A gente vai ter bartenders, cozinheiros, chefes de cozinha, auxiliares, limpeza, tem muita coisa acontecendo ali. Então é importante a gente entender que realmente é complexo, né? Mas então essa complexidade pressupõe então que eu preciso investir nessa educação continuada. Educação continuada eu posso entender de diversas maneiras, posso entender que a empresa agora vai proporcionar essa continuidade da educação. Então as pessoas que eu contratei já estudaram, né? Seja nível médio, superior, já estudaram, e eu continuo trazendo ainda mais treinamentos e cursos ali para as pessoas. Eu posso entender assim, ou investindo que elas vão buscar esses cursos fora ali também. Posso analisar dessa maneira. Educação continuada do grupo de trabalho por meio de treinamentos. Então, nesse caso, treinamentos podem ser na própria empresa. Eu já trabalhei em várias empresas que a gente propunha esses treinamentos e levava para eles. Poxa, tem equipe de bartender e eles não conhecem uma marca nova, um produto novo, ou a possibilidade de utilizar aquele produto. A gente levava representantes e pessoas ali para ensinar essa equipe a desenvolver ali os produtos, ou utilizar da melhor maneira, armazenar da melhor maneira, para não estragar e tudo mais. Então, isso é uma maneira de dar um treinamento e as pessoas vão conhecendo cada vez mais. Eu aprendia pra caramba nesses treinamentos também, eu acho muito legal, né? Bom, que fortaleça a cultura organizacional. Vamos ter que parar um pouquinho para entender o que é cultura organizacional. Não é comum a gente ver isso, mas as empresas, na verdade é muito comum a gente ouvir, mas não ver na prática, tá? Mas uma empresa, ela funciona como se fosse um ser, né? Um ser à parte ali.
na prática a gente acaba vendo que tudo que acontece ali na empresa é meio que a favor, em prol do dono da empresa ou dos donos da empresa. E não deveria ser assim, porque a empresa, ela num pensamento ideal, ela não é uma brincadeira do dono, ela deveria ser uma coisa que propõe, que promove o crescimento de todos que estão ali, todos os funcionários da empresa, do dono também, mas para todo mundo ali. Então, uma cultura organizacional deveria ser uma cultura como a empresa. Qual é a cultura da empresa? O que a empresa acredita, o que ela pensa da vida, o que ela quer, né? Onde ela quer chegar, e por aí vai. E isso é muito importante. Infelizmente, a gente acaba vendo que também a cultura da empresa muitas vezes é a cultura do dono da empresa, né? Porque é o dono da empresa que manda, e aí se eu acredito numa coisa, todo mundo vai acreditar nisso. Infelizmente, é assim que funciona. E muitas vezes, quando o dono da empresa não pensa muito nas pessoas, também não, a empresa também não pensa nas pessoas que estão ali dentro, né? Mas há empresas que pensam o contrário, né? Já conheci muitos restaurantes, principalmente, né? Que é a área que eu acabo conhecendo mais, que valorizam muito as pessoas que estão ali dentro. Então, isso é o mais importante. A cultura da empresa é ver todo mundo crescer, fortalecer o meu entorno, fortalecer o bairro, fortalecer onde os funcionários moram, né? Se eles não moram aqui perto, mas será que é possível como empresa, eu consiga promover também uma melhoria de vida para as pessoas que estão ali, que trabalham aqui, mas que voltam para um bairro distante, também eu consigo fortalecer aquele bairro. Então, isso é a visão da empresa. Então, os treinamentos vão fortalecer, não esse bairro que eu estou falando, mas vão fortalecer como a empresa pensa e todo mundo vai estar pensando junto da mesma maneira. Se a empresa pensa, poxa, não, a gente quer trabalhar com competitividade, um funcionário tem que ser melhor que o outro competindo. Pode ser uma cultura. Não, a gente já preza, a outra empresa preza pela colaboração. Então, todo mundo vai se ajudar a crescer e vamos crescer juntos. Já é um outro pensamento, né? Então, isso tudo é cultura organizacional, né? Bom, vamos voltar para a nossa questão, vamos entender um pouquinho o que a gente tem aqui de relação entre uma asserção e outra. Eu vou tentar simplificar a maneira com que está escrito, porque acho que ajuda a gente a entender um pouquinho. Então, a primeira fala mais ou menos que investir nas pessoas é importantíssimo para crescer. Aí a gente tem a relação que é por quê. Então, investir nas pessoas é importantíssimo para crescer, porque a complexidade de administrar essas pessoas pressupõe que eu tenho que investir em treinamento para que esteja todo mundo pensando igual, a empresa. Vamos tentar de novo? Investir nas pessoas é muito importante para crescer, porque a complexidade disso me faz com que eu tenha que investir para que todo mundo pense no mesmo estilo da empresa. Eu não sei se ficou claro, se deu para a gente perceber, mas a frase ficou mal feita, né? Ficou até meio confuso. Falei, não, calma, não entendi nada. Mesmo simplificando, não deu para entender muito. Por quê? Essa palavrinha que está ali no meio, porque eu acho que ela está deslocada, eu acho que ela não está juntando as frases. Vamos tentar de novo? A administração de recursos de um restaurante é muito importante para a empresa crescer e a complexidade dessa gestão, né, faz com que seja necessário investimento. Não fez mais sentido agora? Porque eu troquei a palavra porque pela palavra e. Eu acho que as duas asserções são verdadeiras e se complementam, mas a segunda não sei se justifica. E aí, na múltipla escolha que a gente tem ali, né, a gente vai encontrar essas respostas, as possibilidades de resposta. Então, a gente vai ter que, né, a respeito das asserções, assinar a opção correta. Letra a asserção 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da primeira. Na letra B, a gente tem que a 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não justifica a primeira. Na letra C, a gente tem que uma é verdadeira e a 2 é falsa. Na letra D, que a 1 é falsa e a 2 é verdadeira.
e na letra E que as duas são falsas. Nós vimos que elas são verdadeiras, né? Eu acho que as duas ali estão corretas, elas são verdadeiras, são duas afirmações corretas. Porém, né, vimos também que aquela palavra porque ali no meio não está funcionando, né? Então, a 2 não justifica a 1, né? Eu acho que está claro, acho que dá para a gente entender, né? Descobrimos aqui que a resposta é a letra B, né? A asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira. Fica aqui o convite para a gente discutir um pouco mais, né? Coloca aqui nos comentários se você quiser um pouco mais sobre gestão de restaurantes, se vocês já viveram algum momento em algum restaurante que tiveram treinamentos ou que deveria ter treinamentos e não teve, né? Para a gente saber se isso está acontecendo. Qual é o perfil, por exemplo, da gestão do restaurante em que vocês trabalham, estagiam ou conhecem? Se você mesmo é gestor, qual é a sua formação, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente conheça a formação em gastronomia, ela é focada para isso. Acho que vou fazer um vídeo também contando um pouquinho dessa história dos cursos de gastronomia, qual é a ideia, de onde eles surgiram, para que eles servem hoje, né? Mas eu convido então para fazer essa discussão aqui nos comentários. É sempre importante, né? Curtir o vídeo, se deu para entender direitinho, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários também. E o mais importante de tudo, vamos estudar gastronomia, porque gastronomia é muito mais do que cozinhar apenas. Então, obrigado e até o próximo vídeo.